E aí galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Alimente Sua Curiosidade. Hoje a gente vai se aventurar num lugar cheio de história, poder e mistérios. Isso mesmo, preparem-se para desvendarmos os segredos do Vaticano. Você sabia que o menor país do mundo também abriga alguns dos maiores segredos da humanidade? Já se perguntou como surgiu o Vaticano? O que existe por trás de seus muros imponentes? Ou por que a Praça de São Pedro tem aquele formato tão peculiar? De segredos de espionagem a obras de arte escondidas, passando por ciência de ponta e política internacional, o Vaticano é um caldeirão de temas fascinantes que a gente vai desvendar juntos. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você já sabe sobre o Vaticano e ativa o sininho, porque agora começa uma jornada fascinante por um dos lugares mais emblemáticos do planeta. Imagine só, séculos de poder e influência, reis e rainhas na palma da mão e de repente, puf, tudo desaparece. Foi mais ou menos isso que rolou com os papas lá no século XIX. Por séculos, a Igreja Católica dominava uma boa parte da Itália, os chamados Estados Papais. Era poder para dar e vender e, claro, dinheiro também. Mas, meus amigos, o poder nunca é eterno. E com a unificação da Itália em 1870, a treta começou. O novo governo italiano queria o poder centralizado, e isso incluía tomar as terras da Igreja. Os papas, obviamente, não curtiram a ideia de perder suas propriedades e influência política. Começava aí um cabo de guerra que duraria décadas. Essa treta, meus amigos, não foi só por território, mas por poder, grana e, claro, muita, mas muita treta política. Era como se a gente misturasse Game of Thrones com novela mexicana, sabe? Tinha de tudo, traição, poder, religião, e um final que ninguém esperava. A treta entre o Papa e o governo italiano durou décadas. Era como se fosse um daqueles joguinhos de war intermináveis. Um lado não cedia, o outro também não, e ninguém chegava a um acordo. Mas, como todo bom impasse, a solução veio de um acordo. E que acordo! Em 1929, Benito Mussolini, o chefão da Itália na época, assinou o Tratado de Latrão com o Papa Pio XI. Esse tratado, meus amigos, foi como um passe de mágica. Num piscar de olhos, o Vaticano, um pedacinho de Roma com menos de meio quilômetro quadrado, se tornava um país independente. E assim, do dia para a noite, o Papa voltava a ser chefe de Estado, com direito à moeda própria, selo, exército e tudo mais. Era a jogada de mestre que ninguém esperava e que moldaria o cenário geopolítico para sempre. A Praça de São Pedro. Quem nunca viu aquela imagem imponente, com multidões se reunindo para ouvir o Papa? Mas o que poucos sabem é que cada detalhe daquela praça, cada coluna, cada estátua, tem um significado oculto, uma mensagem codificada esperando para ser decifrada. Construída no século XVII, a praça tem o formato de uma elipse, um símbolo que representa a união entre a Igreja e os fiéis. É como se a praça fosse um abraço gigante, acolhendo pessoas de todas as partes do mundo. Mas segurem seus chapéus, porque a coisa fica ainda mais interessante. No centro da praça temos o famoso obelisco egípcio, com mais de 25 metros de altura. Ele foi trazido do Egito pelo Império Romano e simboliza a força e a glória do passado. E para completar a obra-prima, temos as colunatas, formadas por 284 colunas e 88 pilastras. Elas representam os braços da Igreja, acolhendo os fiéis e guiando-os no caminho da fé. É ou não é de explodir a cabeça? E aí, preparados para mergulhar no mundo das teorias da conspiração? Pois é, meus amigos, a Praça de São Pedro não seria a mesma sem um toque de mistério. Alguns estudiosos acreditam que o obelisco egípcio no centro da praça representa o ponto de encontro entre o mundo material e o espiritual. Dizem que ele canaliza energias cósmicas e serve como portal para outras dimensões. E não para por aí. Reparem bem no chão da praça. Vejam aquelas linhas que convergem para o obelisco. Segundo alguns, elas representam os raios do sol,
simbolizando a luz divina que emana do centro do poder da igreja. Mas a coisa fica ainda mais sinistra quando falamos da estátua do anjo no topo da Basílica de São Pedro. Dizem que ela aponta para o local exato onde o Santo Graal, o cálice usado por Jesus na última ceia, está escondido. Será? E aí, o que vocês acham? Será que a Praça de São Pedro é só um lugar bonito ou um enigma a ser desvendado? Deixem suas teorias nos comentários. Vamos mergulhar em um dos maiores mistérios e tradições do Vaticano, a famosa Guarda Suíça. Quem nunca viu essas figuras icônicas do Vaticano, os guardas suíços, com seus uniformes coloridos que parecem saídos diretamente de um filme da Disney? Sério, parece até fantasia, né? Mas tem muito mais por trás dessas roupas do que a gente imagina. Mas não se enganem pela aparência. Por trás dessas roupas chamativas, existe uma história de séculos e uma tradição militar das mais antigas do mundo. A Guarda Suíça foi fundada em 1506 pelo Papa Júlio II, que queria garantir a proteção máxima para o Vaticano. E desde então, esses soldados de elite são responsáveis pela segurança do Papa e do Vaticano. É mole? Imagina a responsabilidade de proteger o líder de mais de 1 bilhão de pessoas. É como ser o segurança particular de uma celebridade, só que muito mais antigo e importante. Eles são praticamente os bodyguards originais. E não é qualquer um que pode vestir esse uniforme estiloso não, viu? Tem que merecer cada detalhe dessa roupa. Os guardas suíços são selecionados a dedo. Precisam ser homens solteiros, católicos, com altura mínima de 1,74 m, ou seja, nada de baixinho por aqui. E além disso, precisam ter servido no exército suíço, mostrando que já têm experiência militar de verdade. Meus amigos, a competição é acirrada. Só os melhores conseguem entrar para esse time de elite. Mas por que será que o Papa foi buscar seus guarda-costas justamente na Suíça? A resposta está na reputação dos soldados suíços na época, conhecidos por sua bravura, disciplina e lealdade inabalável. E essa fama não era à toa, viu? Eles eram respeitados em toda a Europa. Os suíços eram praticamente os Chuck Norris das guerras medievais. Ninguém queria mexer com eles. E pode parecer que o trabalho deles é só ficar posando para fotos com turistas. Mas a verdade é que os guardas suíços são soldados altamente treinados em técnicas de combate corpo a corpo, defesa pessoal e uso de armas de fogo. Eles treinam constantemente para estarem prontos para qualquer ameaça. Afinal, proteger o Papa não é brincadeira, né? É uma missão que exige atenção total. Eles passam por um treinamento rigoroso que inclui aulas de história, protocolo e defesa pessoal. É como se fosse um curso intensivo de como ser o segurança perfeito, misturando tradição e técnicas modernas. Imagina só a pressão. Eles precisam estar sempre atualizados. Além disso, eles precisam estar sempre alertas e preparados para qualquer situação, desde um ataque terrorista até uma invasão zumbi. Eles treinam para o inesperado. Brincadeira, essa última parte eu inventei, mas que seria interessante. Seria. Imagina um filme disso? Mas e aí, será que eles já precisaram usar suas habilidades de combate de verdade alguma vez? Bom, a história da Guarda Suíça é marcada por momentos heróicos e até mesmo trágicos, como o famoso saque de Roma em 1527, quando a cidade foi invadida e devastada. Nesse episódio, 147 guardas suíços morreram defendendo o Papa Clemente VII, mostrando lealdade até o fim. Meus amigos, por trás daquela aparência divertida, existe muita coragem, sacrifício e uma história impressionante. E falando em segredos e mistérios, preparem-se para mergulhar no mundo obscuro e cheio de teorias da conspiração dos arquivos secretos do Vaticano. Imaginem um lugar cheio de documentos históricos, pergaminhos antigos, livros raros e segredos milenares guardados a 7 chaves. Parece roteiro de filme, né? Localizado nas entranhas do Vaticano, esse arquivo colossal guarda documentos que datam do século VIII, incluindo cartas de papas, reis, rainhas e personagens históricos importantes. É como se fosse uma biblioteca gigante com a história da humanidade escrita em suas páginas. E não é qualquer um que pode ter acesso a esse tesouro histórico não, viu?
Os arquivos secretos do Vaticano são extremamente restritos, e apenas alguns poucos estudiosos e pesquisadores conseguem permissão para consultar os documentos. Imagina só a frustração dos historiadores. Deve ser como ter um pote de Nutella na sua frente, mas você não pode comer. Mas por que tanto segredo? Será que o Vaticano esconde algo realmente bombástico nesses arquivos? A resposta é: talvez. Afinal, com tantos documentos históricos reunidos em um só lugar, é inevitável que existam teorias da conspiração e especulações sobre o que pode estar escondido ali. Alguns acreditam que os arquivos guardam segredos sobre a verdadeira história da Igreja Católica, como a existência de Jesus Cristo, a localização do Santo Graal, ou até mesmo a verdade sobre extraterrestres. Meus amigos, a criatividade das pessoas não tem limites. E a verdade é que os arquivos guardam documentos que poderiam realmente mudar a forma como vemos a história, como a bula papal que excomungou Martinho Lutero, a correspondência entre o Papa Pio XII e Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial e até mesmo documentos relacionados à Inquisição. É de arrepiar, né? Mas calma, antes que vocês comecem a acreditar em tudo que veem na internet, é importante lembrar que a maioria dessas teorias da conspiração não tem nenhuma base histórica. O Vaticano tem se esforçado para desmistificar os arquivos e abrir suas portas para pesquisadores sérios, mostrando que não tem nada a esconder. E aí, será que um dia todos os segredos dos arquivos secretos do Vaticano serão revelados? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a história do Vaticano é cheia de mistérios e curiosidades que continuam fascinando o mundo até hoje. Fica aí a reflexão. Agora nós vamos nos aventurar por um labirinto de beleza e história. Segura essa emoção, porque o que vem por aí é de arrepiar até quem não entende nada de arte. Quando a gente pensa no Vaticano, a imagem da Capela Sistina logo vem à cabeça, né? Aquela obra-prima do Michelangelo que todo mundo sonha em ver de perto. Mas o que pouca gente sabe é que o Vaticano é tipo um iceberg da arte. O que a gente vê é só a pontinha. Tem muito mais escondido do que você imagina. Sério, gente, a coleção de arte do Vaticano é tão absurda, mas tão absurda, que se fosse exibida por inteiro, precisaria de um museu maior que o próprio Brasil. É arte para dar e vender, de todos os estilos e épocas. É muita coisa. Tem desde sarcófagos romanos e esculturas renascentistas, até pinturas de artistas como Michelangelo, Rafael e Da Vinci. Obras que mudaram a história da arte mundial. É de explodir a cabeça. E o mais legal é que grande parte dessa coleção fica escondida em galerias subterrâneas. Corredores secretos, sabe? Lugares que a maioria das pessoas nunca vai conhecer. Imagina só, um museu debaixo do outro, cheio de obras-primas nunca antes vistas. Um verdadeiro tesouro escondido sob nossos pés. É como se fosse um episódio de Caçadores de Obras-Primas. Só que de verdade e muito mais épico. E por que manter tudo isso em segredo? Bom, dizem que é para proteger as obras do tempo, da luz, sei lá, de ETs ladrões de arte. Vai que, né? Brincadeira, mas imagina o tanto de história e mistério que essas paredes guardam. Cada canto tem um segredo esperando para ser descoberto. Dá até um frio na espinha. E se eu te falar que, além de quadros e esculturas, o Vaticano também guarda múmias egípcias? Sim, você não ouviu errado. Pois é, meu amigo, parece que o Vaticano é fã de um museu temático. Eles têm de tudo um pouco. E não são quaisquer múmias não. Estamos falando de múmias de faraós, sacerdotes, gatos sagrados, tem até animais mumificados. Tudo lá, devidamente conservado e catalogado. Um acervo que poucos sabem que existe. Mas calma, não é só chegar lá e pedir para ver as múmias, tá? Essas preciosidades históricas estão guardadas a 7 chaves, em áreas restritas ao público. Só entra quem tem permissão especial. Só pesquisadores e gente muito, mas muito importante que tem acesso a esse tipo de acervo. O resto de nós só pode imaginar. E por falar em coisas secretas, vocês sabiam que o Vaticano tem um departamento inteiro dedicado à restauração de obras de arte? É um trabalho de bastidores incrível. É tipo um hospital, só que para quadros e esculturas. Ali, cada obra recebe um cuidado especial. Lá,
Especialistas usam técnicas milenares e tecnologias de ponta para devolver o glamour e a beleza original às obras de arte. É um trabalho de paciência e precisão. É como se eles dessem um rewind no tempo, sabe? Uma verdadeira viagem ao passado. E o resultado é de cair o queixo. Cada detalhe restaurado faz a gente se sentir mais perto da história. Infelizmente, a gente não pode mostrar tudo aqui, porque, né? Segredos do Vaticano. Tem coisa que nem foto pode tirar. Mas acreditem, as fotos não fariam jus à magnitude dessas obras. Só vendo ao vivo para entender o impacto de tanta beleza e mistério reunidos num só lugar. E quem diria que a gente ia falar de ciência e tecnologia num vídeo sobre o Vaticano, hein? Aposto que muita gente nem imagina que por trás daqueles muros históricos existe um universo de inovação e pesquisa acontecendo. Pois é, meus queridos, o Vaticano não é só religião e história não. Tem muito mais coisa rolando por lá do que a gente costuma ver nos livros de história. Eles também mandam bem na ciência, viu? E não é de hoje não. E o melhor exemplo disso é o Observatório Astronômico do Vaticano, um dos mais antigos e respeitados do mundo. Ele é referência internacional quando o assunto é astronomia. Fundado no século XVI, esse observatório fica lá no alto de uma montanha, pertinho de Roma, em um lugar escolhido a dedo para fugir da poluição luminosa da cidade. E conta com telescópios superpotentes para observar as estrelas, galáxias e tudo mais que rola nesse nosso universo imenso. Eles acompanham fenômenos cósmicos e fazem descobertas incríveis. E não pense que os astrônomos do Vaticano são tipo monges astrólogos, não. Nada disso. Estamos falando de cientistas de verdade, formados nas melhores universidades do mundo, com doutorado, mestrado e muita experiência, que dedicam suas vidas a desvendar os mistérios do cosmos, buscando respostas para perguntas que intrigam a humanidade há séculos. A diferença é que, além de toda a ciência, eles também carregam a fé como guia. É uma mistura rara e fascinante. É a prova de que ciência e religião podem, sim, andar de mãos dadas, e que uma não precisa anular a outra. E o mais legal é que o Observatório do Vaticano promove encontros e debates entre cientistas e líderes religiosos do mundo todo, criando pontes entre diferentes saberes, para discutir temas como a origem do universo, a evolução das galáxias e até questões filosóficas profundas. A existência de vida extraterrestre, por exemplo, é um dos assuntos que eles não têm medo de abordar. E outras questões que a gente sempre se pergunta, né? Tipo, de onde viemos, para onde vamos e o que mais existe lá fora. E por falar em conhecimento, não podemos deixar de fora a Biblioteca Apostólica do Vaticano, né? Ela é um verdadeiro santuário do saber. Gente, essa biblioteca é simplesmente um tesouro da humanidade. Um lugar onde o passado e o presente se encontram. Imagina só, milhares de manuscritos antigos, livros raros, mapas históricos, documentos que mudaram o rumo da história. Tudo reunido em um só lugar. É de arrepiar só de pensar. É de pirar a cabeça. Dá vontade de passar dias explorando cada canto. Tem documentos que datam do século I, da época do Império Romano, gente. É muita história reunida. Um verdadeiro túnel do tempo. E o mais legal é que a Biblioteca do Vaticano não é um lugar parado no tempo, não. Ela se reinventa sempre. Eles estão constantemente digitalizando os documentos para preservar esse conhecimento precioso para as próximas gerações e torná-lo acessível a todo mundo, em qualquer lugar do planeta. Ou seja, você pode estar aí no conforto da sua casa navegando pela internet e de repente, bam, se deparar com um pedaço da história mundial, se deparar com um tratado filosófico escrito por Platão, ou até mesmo textos de pensadores medievais, ou um mapa náutico usado por Cristóvão Colombo, que ajudou a mudar o curso das navegações. É muita emoção para um coração só. Dá até um friozinho na barriga só de imaginar. E essa busca pelo conhecimento, essa vontade de ir além do óbvio, essa sede por desvendar os mistérios do universo e da humanidade, é o que move gerações de estudiosos e cientistas. É algo que o Vaticano leva muito a sério, investindo tempo, recursos e dedicação. É como se eles tivessem a missão de preservar o passado para construir um futuro melhor, onde o saber é acessível a todos. E cá entre nós,
Que futuro promissor podemos esperar de um lugar que abraça tanto a fé quanto a ciência, né? O Vaticano mostra que juntos, esses dois mundos podem transformar o nosso entendimento sobre tudo. E então, curioso, qual dessas curiosidades sobre o Vaticano mais te impressionou? Você já conhecia alguma dessas histórias? Conta aqui nos comentários, queremos saber. E se você curtiu essa viagem histórica e cheia de mistérios, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, a curiosidade é sempre bem-vinda. Assim como o Vaticano guarda séculos de história em poucos metros, nós também carregamos em nós mesmos mais do que os olhos podem ver. Conhecimento, fé, curiosidade, tudo isso nos move. Nunca subestime a grandiosidade de algo pequeno. Às vezes, as maiores verdades estão nos menores lugares. Continue buscando, continue aprendendo. E siga alimentando sua curiosidade.